Hoje, Deus colocou no meu coração iniciar uma série de ministrações, agora no mês de setembro, que o nome dessa série é A Vitória que Vence o Mundo. A vitória que vence o mundo. Eu não sei se você sabe, mas o mundo é aquilo que te faz não servir a Deus. O mundo é aquilo que te prende, o mundo é aquilo que toma seu tempo, o mundo é aquilo que esfria o seu coração. Então hoje eu vou começar essa série de ministrações, os próximos 4 domingos, provavelmente, eu vou estar falando sobre esse assunto. E hoje, especificamente, se você quiser anotar, acho bom você trazer coisas para você anotar no culto. Eu fui numa célula, sexta-feira agora, na multiplicação da célula, e os irmãos lá, eles falaram para mim, pastor, todo culto nós sentamos e fazemos o esboço da sua pregação, e quando chega aqui, todo mundo compartilha. O líder falou, nem eu falo, pastor, só eles. Por quê? Porque eles estão prestando atenção e estão anotando. Isso é bênção, porque faz você ser alimentado com melhor propriedade aqui, amém? Então, hoje, eu quero falar sobre vencendo o mundo nas famílias. Vencendo o mundo nas famílias. De que maneira o mundo tem agido, Satanás tem agido nas famílias? Fala assim comigo, desconfigurando. Não, cadê o Marcos? Me ajuda, mano. Vamos lá de novo. É só o amém, né? Interage com o pastor também. Interage, vamos lá. Ajuda o pastor a pregar. Fala assim comigo, desconfigurando a família. Então, como que o mundo e Satanás age hoje? Desconfigurando a família. Amém? Mas, 1 João, e esse é o versículo base dessa série, 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, quem aqui é nascido de Deus? Aleluia. Porque todo que é nascido de Deus, todo é todo. Nós somos nascidos de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você então vence o mundo. Alguém pode falar amém agora? Agora é a hora do amém. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. É a fé que vai vencer o mundo dos nossos dias. Vamos orar então pela palavra? Pai Santo, eu peço ao Senhor nessa manhã, que o Senhor manifeste a Tua glória aqui, no meio das famílias, no meio dos relacionamentos, no meio dos nossos irmãos. Pai, que seja destronado todo o principado, toda a potestade, todo o dominador do ar, todo aquele que se levanta contra a família. Que seja desfeita as obras de Satanás agora, que seja desfeita toda a obra do diabo, todo argumento satânico, toda sofisma, toda mentira, todo engano, seja desfeito pela autoridade do nome de Jesus Cristo, e que a glória do Senhor se manifeste aqui hoje, em nome de Jesus. Sabe, eu levantei hoje de manhã, Deus falou no meu coração bem forte, falou, eu estou te ungindo hoje, para desfazer as obras de principados e potestades, que estão nos ares dessa região. Eu estou fazendo isso junto com você aqui, amém? Sabe, Deus está nos colocando nesse dia aqui, irmãos, como Davis, com pedras na mão, para ganhar sobre gigantes, e arrancar a cabeça dos gigantes. E eu tenho um encargo muito forte hoje, sobre essa questão da família. Eu gostaria que você abrisse seu coração para aquilo que eu vou falar para você nessa manhã. Sabe, o primeiro lugar que nós temos que vencer o mundo é na nossa casa, é no nosso lar. O primeiro lugar que nós temos que vencer o mundo, é nas nossas casas. Hoje Satanás, através do mundo, trabalha, como eu disse, para desconfigurar a família, desconfigurar o padrão bíblico de família cristã, da família de Deus, sabe, e para te mostrar isso, de forma clara, eu vou usar uma passagem da Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo 17, verso 21, Lucas 17, 21, essa passagem está falando sobre o reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. Pastor, mas está falando do reino de Deus, não está falando de família. É porque você não entendeu ainda que família está conectada diretamente com o reino de Deus. E é interessante que aqui nessa passagem Jesus está sendo interrogado. Os fariseus chegaram nele e falaram, e aí, quando que vai vir o reino de Deus? Cadê esse reino? Você está falando que chegou. Cadê? Aonde está esse reino? E Jesus vai dar uma resposta para ele.
para eles. E ele começa dizendo o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus não é físico. O reino de Deus não é encontrado de forma física, não de forma visível. Ele continua dizendo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Fala assim: o reino de Deus está dentro de mim, está dentro do irmão que está do meu lado. Então, o reino de Deus, irmãos, tudo é coletivo. Tudo é coletivo. Lembra da oração do Pai Nosso? Alguém lembra da oração do Pai Nosso? O Pai é coletivo. O pão é. O livrai-nos é livrai-nos do mal, porque é coletivo. Todos nós. Obrigado. Então, por isso que você percebe que no reino de Deus, o seu filho é meu filho. Vou falar de novo para você entender. O seu filho, que está aqui na vida da igreja, ele também é meu filho, porque tudo é nosso aqui. Então, se o seu filho está nas drogas, o meu filho está nas drogas, e eu estou sofrendo junto com você por ele. Por isso que no reino de Deus, nós choramos com os que choram, e alegramos com os que se alegram. Você entende o que eu estou dizendo? Se seu filho está desviado, o meu filho está desviado, nós vamos orar junto pelo seu filho. Mas nós vamos vencer essa guerra. Você percebe então que no reino de Deus tudo é coletivo, mas tem uma coisa que não é coletivo: seja feita a vontade é dele, não é sua. A vontade não é coletiva. E se você não tem ideia correta a respeito de reino, se a sua mente é democrática, e o próprio nome já diz democrática. Quem ouve, entende. Quem ouve, entende. Se a sua mente é democrática, e aí então, chega alguém aqui, por exemplo, nós vamos orar para que haja cura aqui nessa manhã, amém? Um exemplo. E aí a pessoa chega e é curada. A outra está com a mesma enfermidade do meu lado aqui, não é curada. O que vai acontecer nesse momento se a sua mente é democrática? Vai começar a ter um motim aqui, vamos fazer um protesto, 7 de setembro. Vamos fazer um protesto para reivindicar a cura para todo mundo nesse lugar. Mas o reino de Deus tem a ver com o rei, com a vontade do rei. E o rei faz conforme lhe apraz. Ele faz conforme lhe apraz. Ele é o rei. Nós estamos aqui para submeter a vontade do rei. Está claro? Esse não é o motivo da minha pregação, mas eu tenho que te falar sobre isso. Então, o reino de Deus é tudo em função do rei, e não em função de mim. Continuando o texto, Jesus agora vai mostrar os sinais de quando o reino dele estaria atuando, de quando o reino dele estaria se manifestando, e principalmente de quando ele voltaria como rei dos reis e senhor dos senhores. Porque o reino de Deus hoje está onde, irmãos? O rei hoje está de forma física lá no céu? Tá, Jesus não morreu e ressuscitou? Ele não foi ressurreto? Ele não está de forma física sentado no trono? Pois é, mas quando ele voltar, ele vai voltar de forma física, e o reino vai se tornar também o quê? Físico. Está claro? Mas hoje, você não pode falar que o reino de Deus está aqui ou está acolá, ele está dentro de mim e de você. Está claro isso? E olha então, o que Jesus vai fazer agora, ele vai nos dar sinais. Fala comigo, sinais. Pastor Marcos, está faltando amém. Me ajuda. Ele vai dar sinais agora. Ele vai mostrar para nós, ele vai colocar no meu braço e no seu braço um relógio. Ele vai dar para você um calendário. Ele vai mostrar para nós a estação que isso vai acontecer. Ele vai te colocar agora e vai me colocar no tempo correto que essas coisas vão acontecer. Então ele vai dar 2 sinais. Quantos sinais? A seguir dirigiu-se aos discípulos, verso 22. A seguir Jesus se dirigiu agora a um tipo de gente. Qual tipo de gente? Discípulos. Quem aqui é discípulo? Toma cuidado com o que você fala. Porque discípulo é discípulo. Mas eu creio que você é um discípulo. Aleluia. É assim mesmo, irmão. É igual pipoca, vai explodindo. Até todo mundo está contagiado. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão:
ele está aqui. Não, ele está lá. Não vai, nem siga, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de um lado para o outro da extremidade do céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro, ele morra, padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Então Jesus, ele começa dizendo a respeito do tempo que isso vai acontecer. E o primeiro sinal que ele vai dar para mim e para você, é que primeiro, o que vai acontecer com ele? Ele morreu? Morreu? Então quer dizer que o primeiro sinal já foi cumprido. Então desde esse momento em diante, as outras coisas que ele falou aqui agora, que ele vai falar aqui agora, tem a ver então com os nossos dias. Fala assim comigo, com os meus dias. Então ele vai dar agora 2 sinais. Quantos sinais, irmãos? Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Qual que é o primeiro sinal que ele está dando para nós aqui? Noé. O segundo sinal, de Ló, verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Qual foi o motivo, irmãos, que motivou essas respostas? Fala assim comigo, o reino de Deus. Mas comparando as duas respostas, a primeira resposta, que é os dias de Noé. O que acontece nos dias de Noé? Comiam, bebiam. Jesus certa vez disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Comer e beber então tem a ver com a sua vontade e com a minha vontade? Hã? Tem. Por que você come e bebe? Para saciar a fome, prazer, sua vontade. Mas a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade dele ou a vontade do Pai? Do Pai. Qual é a minha comida e a minha bebida hoje? Fazer a vontade do meu? Mas nos dias de Noé, comiam e bebiam. Ou seja, isso fala de vontade. Estava cada um querendo fazer a sua própria vontade. Isso era a característica do mundo naquele dia. E essa é a mesma característica de hoje, dos dias de hoje, nesse mundo. Ninguém quer fazer a vontade de Deus. Ninguém nem se preocupa com Deus. As pessoas lá fora estão preocupadas com elas mesmas, com o que elas podem ganhar, com o que elas podem fazer. Você percebe que comida e bebida tem a ver com vontade e prazer. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui é casavam-se. Casar fala de aliança. Mas a Bíblia diz que eles casavam e davam-se em... Isto fala então de quebrar a aliança e fazer uma nova aliança. Preste atenção. Esses dias lá fora, no mundo, isso é normal. O que o texto está dizendo claramente aqui, em outras palavras para você entender melhor, é porque eu vou casar hoje, amanhã eu já não quero mais casar, eu vou separar e vou arrumar outro marido, outra mulher, e assim por diante. Então casavam-se e davam-se em casamento. Isso quer dizer o texto. Se você percebe, eu estou falando para você sobre família. Você percebe que nos dias de Noé havia uma desconstrução da família? Você percebe isso? Tem alguém aqui para dizer amém? Aleluia. Então você percebe que havia uma característica nos dias de Noé, e a mesma característica do tempo do fim vai acontecer também como nos dias de Noé. Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Próximo aí, slide. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Jesus está falando, o mesmo aconteceu. Mas preste atenção, tem algo aqui que não aconteceu nos dias de Ló. Pelo menos não está escrito. Alguém conseguiu pegar? Hã? Casamento. Preste atenção, olha aqui para mim. O juízo nos dias de Ló foi o juízo não das águas, foi o juízo de fogo e enxofre. Fogo e enxofre te faz lembrar o quê? Aleluia, vocês estão comigo, esses irmãos sabem. Glória a Deus. O primeiro juízo é o juízo das águas. Quantos passaram pelas águas aqui? Pois é, essa é a garantia que você não vai passar pelo fogo e enxofre. Mas olha só,
nos dias de Ló, não se via casamentos, como que o mundo está vivendo hoje. Casamento é importante lá fora? Não, eu só junto, tá bom, não preciso da bênção de Deus, não preciso da aliança. O que você percebe então, é que na desconstrução da família, desconstruiu-se algo, a aliança. E quando desconstruíram a aliança, desconstruíram os relacionamentos. E no final, você vai ver que o homem não está interessado em relacionamento. Ele está interessado em comer, beber, fazer sua própria vontade. Depois, comprar e vender, cuidar das suas próprias coisas. E depois, plantar e edificar. Ou seja, tudo é o homem no centro. Você percebe que nós estamos vivendo esses dias? Nós estamos vivendo esses dias. Então, eu preciso te situar nessa manhã. Nós estamos nesses dias. E a família nesses dias, como é que fica? E o marido? E a esposa? E os filhos? Como é que eles ficam nessa história? Porque nós estamos vivendo os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos demonstram que, nos últimos dias, as alianças seriam quebradas, as famílias seriam desconfiguradas, e por fim, nem haveria menção de família mais. Você está vendo isso aqui? Então eu te mostrei o problema. Esse é o problema que está acontecendo. Eu preciso que você entenda que Jesus está falando dos nossos dias, dos meus dias, da minha geração e da sua geração. Essas são as características. A principal causa da desconstrução da família foi perder a aliança. Fala comigo, perder a aliança. Sabe? A maior característica nesses dias é que o homem perdeu o conceito de aliança. Eu preciso te explicar isso. Nós hoje na vida da igreja, e eu falo nós porque eu também faço isso, nós trabalhamos muito com respeito a consertar relacionamento. Irmão, perdoa o irmão. Irmão, perdoa o seu cônjuge, perdoa o seu marido, restaura, né? Restaura com ele. Sabe, na vida da igreja, então, nós queremos consertar relacionamentos, com cura da alma, com perdão, com cônjuge ofendido, com justiça própria, que nós falamos aqui, mas pouco nós falamos sobre restaurar o conceito de aliança. Pastor, o que você está dizendo? Você sabe por que Deus hoje, você pode ter relacionamento com Ele? Você pode ter relação pessoal com Deus, se relacionar com Deus, e Ele não vai virar as costas para você. Você sabe por que quando você peca, alguém que pecou essa semana? Os demais não, né? O Carlinhos nem levanta a mão porque ele é anjo. Alguém pecou essa semana? Por favor, levante a sua mão. Aleluia, eu vou levantar para te ajudar a levantar também. Talvez você falou de uma forma indevida, talvez você pisou no tomate, e aí vai, você sabe o que você fez, você não precisa ficar aqui te acusando. Sabe, por que nesse momento Deus não virou as costas para você? Por que nesse momento Deus não parou de te abençoar? Por que nesse momento o inferno veio na sua mente e destruiu sua vida? Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança com você. O que faz Deus permanecer relacionando com você é uma aliança. E essa aliança se chama nova e eterna aliança, que foi feita através do sangue do seu filho. Então, relacionamento não guarda aliança. Aliança guarda relacionamento. Sabe, relacionamento não protege aliança, filho. Por quê? Vou te dar outro exemplo. Quem é que é casado? Aleluia, fala amém mesmo. Não precisa responder isso, tá? Mas vou te fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Já teve algum dia que você, com seu cônjuge, deu vontade de não voltar para casa? Por causa de briga, de discussão? Deu vontade, não, hoje acabou essa história. Não, já aconteceu isso? Não precisa responder, gente, não precisa responder. Não precisa nem falar amém. Não precisa falar amém. Essa é a dica. Com certeza você em algum momento carregou essa vontade. Por quê? Relacionamento tem o quê? Conflitos. Então nesse momento o sentimento não foi suficiente. O que foi suficiente para você voltar para casa? A aliança. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, sentimento, relacionamento não guarda aliança. Aliança guarda relacionamento e sentimento.
Por que você não vai embora de casa? Por causa da aliança. Por que você vê então que nos últimos dias Jesus está profetizando isso? Por quê? Porque nos últimos dias haveria uma quebra do conceito de aliança na vida das pessoas. Elas perderiam o conceito de se relacionar por meio da aliança, porque essa é a forma que Deus relaciona comigo e com você, é com base na aliança do sangue precioso de Jesus Cristo. Vocês estão comigo, irmãos? Você percebe como que a aliança então é importante? Aliança no casamento da família é importante, aliança nos relacionamentos é importante. É por isso que nos últimos dias que nós estamos vivendo, não dá para você relacionar sem aliança. Só sentimento, só gostar, não vai adiantar. Uma hora isso vai acabar e você precisa se manter pela aliança. Então o que vemos segundo o texto, que lemos agora há pouco, é que nos dias de Noé, houve uma desconfiguração da família, removendo a aliança. O alvo do mundo então, para a minha família e para a sua família, é tirar o conceito de aliança. É desconfigurar a família. E a primeira parte que ele faz é removendo esse conceito de aliança das nossas vidas. E hoje eu estou me colocando aqui em nome de Jesus para combater isso com você. Sabe, nós andamos em aliança, nós caminhamos em aliança e nós casamos através de uma aliança. Vocês estão comigo, irmãos? Sabe, eu preciso te lembrar que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, né, pastor Marcos? Você pregou aqui mais cedo. E as armas da nossa milícia, né, não são carnais, mas são sim espirituais, poderosas em Deus, para desfazer sofismas, mentiras, enganos. Hoje, como que o diabo atua? Da mesma maneira que ele atuou no princípio, só que hoje de uma forma muito maior. Em Gênesis, Satanás se manifestou como? Cadê os crentes de novo, irmão? Fala comigo, serpente. Lá em Gênesis, Satanás apareceu para a mulher como uma serpente. E você vê lá o diabo ameaçando a mulher, falando: eu vou te matar, eu vou destruir sua vida. Não, você vê ele derramando sangue, matando alguém. Qual foi a forma do diabo operar naquele dia? Mudando um pensamento. Satanás mudou um pensamento na cabeça, diga-se de passagem, de Eva. Ele mudou apenas um pensamento. Como que a mulher caiu? Mudando um pensamento. Como que hoje famílias são destruídas? Mudando conceitos, pensamentos, sofismas, mentiras, enganos, filosofias vãs, doutrinas vãs. Sabe, a Bíblia fala que no fim, em Apocalipse, Satanás já não é uma serpente. No fim, ele é o quê? O grande dragão. Ele é um dragão. Quer dizer o quê? Que hoje ele não muda um pensamento. Hoje ele muda pensamentos. Hoje ele muda conceitos, culturas, formas de pensar. Qual que é a forma então que ele atinge a humanidade hoje? Mudando formas de pensar. E normalmente essas formas de pensar são contrárias ao padrão divino, ao padrão bíblico. Quem que instituiu o casamento? Foi o homem, irmãos? Deus. Deus é que celebrou o primeiro casamento. A Bíblia começa com um casamento. Jesus começa o primeiro milagre num casamento. E lá no final da Bíblia, nós vemos Cristo casando com a sua igreja. Casamento é algo profético, porque vai estar manifestando, na verdade, é a obra consumada de Cristo no casamento dele com a sua noiva. Por que o diabo opera tanto contra isso? Porque ele quer destruir o que Deus estabeleceu. Mas por que nós estamos aqui? Para desfazer as obras do diabo. Fala assim: eu estou aqui hoje para desfazer as obras do diabo. Então você percebe que o diabo ele continua agindo da mesma maneira, só que potencializado. Então é por isso, eu costumo conversar com alguns irmãos, e alguns irmãos falam: pastor, por que a gente não vê mais aqueles demônios caindo na hora do culto? Por que a gente não vê mais o demônio sendo entrevistado ali na hora? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Olha, hoje nós estamos lidando, não é com o demônio que cai, é com o demônio que muda mente, muda pensamentos, com principados e potestades. Alguns falam
a igreja perdeu o poder. Não, não. É porque a guerra permanece a mesma, mas as armas mudaram. Hoje são ideologias, são doutrinas vãs, filosofias vãs, que atingem os nossos jovens adolescentes. E nós, hoje, temos que nos posicionar contra isso. Vocês estão comigo, irmãos? É por isso, irmãos, que nós vemos, por exemplo, filhos que nasceram na vida da igreja, estão lá vivendo a vida da igreja, 17 anos, vai para a faculdade, lá na faculdade tem um professor endemoniado, lá ele por 2 vezes a semana, vai lá e ministra um ensino, uma filosofia, uma doutrina, algo vão, que fala que não existe Deus, e o menino volta para casa depois de 6 meses falando o quê? Eu sou ateu. Então hoje, nós temos que nos levantar nos nossos lares, nas nossas casas, não para combater o espírito que cai, não, mas é para combater esses principados e potestades que se levantam para desfazer e desconfigurar a família. Aleluia, agora os irmãos estão me motivando. Sabe, nós precisamos resgatar a nossa família, irmãos. Porque existe uma arca para ser construída. Não se esqueça disso. Eu vou me aprofundar. Hoje eu espero que você tenha paciência comigo. Sabe, Faraó, no Egito. Egito é um símbolo do mundo. É uma foto, uma imagem do mundo. É uma sombra da realidade que nós temos hoje no mundo. Lá no Egito havia um governante chamado Faraó. Faraó aponta para Satanás. Nos dias que o povo de Deus estava no Egito, Deus havia estabelecido que iria salvar aquele povo por meio do Cordeiro. Deus já havia estabelecido que ele iria levantar um libertador. Deus já havia estabelecido no mundo espiritual, e o mundo espiritual já tinha percebido um movimento. Ao saber disso, Faraó, estimulado provavelmente por espíritos malignos, decidiu matar todo macho, todo homem, todo menino macho, lá nos seus dias. Vamos trazer para a nossa realidade hoje? Porque aquilo ali é uma sombra, não é verdade? É ou não é? A nossa realidade hoje, na nossa cultura, se permite matar crianças? Não, não permite. Vai preso, condenado. Aqui nesse país você vai até para a cadeira elétrica. Não permite, tem a lei falando que não pode. Mas naqueles dias podia. O próprio governante deu o decreto. Pode, não tem problema. Na nossa cultura permite então, irmãos? Satanás, sabendo disso, o que ele faz hoje? Ele não mata o macho. Ele faz o quê? Ele desconfigura a cabeça da criança. Porque assim ele não precisa matar o macho, mas ele também não tem um macho para poder se posicionar mais. Você entendeu? Isso ele faz com as crianças. Por isso que você vê na Inglaterra, apareceu uma notícia esses dias, que mais de 4.000 crianças de 4 a 7 anos decidiram não ser homens, decidiram ser mulheres. E eles podem fazer isso por livre, espontânea vontade. Não os pais que decidem, mas eles decidem. E os governos lá, e o governante da Inglaterra está preocupado com isso. Porque Satanás hoje se levanta para tirar o macho de cena, porque através do macho é que se levanta o libertador. Isso não atinge só as crianças, filho. Isso atinge também o homem da casa. É por isso que você vê, quando Elias, olha, Elias é um homem de Deus. Elias significa, o Senhor é Deus. O Senhor, Jeová, é Deus. Fala comigo, Jeová é Deus. Preste atenção, Elias foi guardado num período em que Israel estava numa decadência espiritual enorme. O mundo lá fora está numa decadência espiritual enorme. Moisés foi guardado num período de decadência espiritual enorme. Por que esses homens foram guardados? E eram filhos de famílias abençoadas. Por quê? Porque foram inculcados desde criança que Jeová é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E mesmo que ele desvie, como Moisés desviou em alguns momentos, mesmo que ele desvie, o Senhor mesmo vai lembrá-lo que ele é Deus e vai trazer de volta para o caminho. Por isso que se seu filho desviou em algum momento, está fora, está frio, está seco, Deus tem um compromisso com você, porque a salvação é para casa.
A salvação é para a família. Essa é a promessa de Deus. Mas voltando aqui, Elias, Jeová é. Esse era o nome dele. Agora imagina, ele acabou de nascer. A mãe dele não chamava ele de Elias. A mãe dele chamava Jeová é Deus. Ele ia para a escola, Jeová é Deus, faz a tarefa. Ele ia comer, Jeová é Deus, vem aqui comer. Ele ia tomar banho, Jeová é Deus, vai tomar banho. O tempo inteiro era na cabeça dele inculcado que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por outro lado, na mesma época se levantou uma mulher chamada Jezabel. Jezabel significa Baal é Deus. Então nós temos um problema aqui agora. Quem que é Deus? Baal é Deus ou Jeová é Deus? Jeová é Deus. Por isso que Elias, estando debaixo daquele governo, daquele mundo, daquele reino, quando falaram para ele que Baal é Deus, ele se levantou e falou, não, o Jeová é Deus. É por isso que você não precisa se preocupar, porque se você inculca seus filhos hoje, se você fala para eles quem é Deus, quando eles estiverem lá na faculdade, e se levantar um professor endemoniado lá e falar que Baal é Deus, ou que Deus não existe, ele vai falar, não, Jeová é Deus. E até o professor vai chamar o nome dele, Jeová é Deus. Você percebe? Até o professor vai confessar isso. Então não se preocupe, porque Jeová é Deus. Naquele período então, se levanta essa mulher Jezabel, e ela se levanta para quê? Para desconfigurar a família. Ela tinha um marido, esse marido era um frouxo. Em outras palavras, ele era um frouxo. Perdoe a palavra, não quero ser agressivo. Mas ele é um frouxo. Ela decidia fazer as coisas e ele não parava ela. Antes ele falava, meu benzinho, vai lá e faz tudo o que você quer. Quem está mandando na casa aqui é Jezabel. Você percebe que agora nós lidamos com outro problema. A desconfiguração da família por meio da mulher que manda. Você percebe que Satanás agora está agindo de outra maneira. Ele não conseguiu, naquele momento, matar Elias, o macho. Matar a criança. Ele faz o quê? Desconfigura a família. Deixa a mulher governar. Outro motivo, outra guerra que você está passando. Muitas vezes, talvez na sua casa, você está desconfigurado. Você precisa voltar agora, assumir a sua posição, o seu papel. Você é o cabeça, você é aquele que é sacerdote da sua casa. É você que dá direção, é você que é o homem da casa. É você que vai falar, não, aqui é assim que nós vamos andar. É para ali que nós vamos. Ninguém fala amém, né? Eu gostaria de ouvir as irmãs falando amém. Sabe, você percebe que nesses dias então se levantou Baal é Deus, Jeová é Deus. E aí ficou conhecida na Bíblia a história da guerra dos altares. Fizeram 2 altares, um para Baal e um para Deus. Aquele que respondesse com fogo era Deus. A Bíblia diz então que Baal, com seus sacerdotes, eles começaram a falar com Baal, para Baal responder, e Elias falava, talvez ele está com preguiça hoje, talvez ele está com sono, talvez hoje ele saiu de férias, estou ilustrando aqui para você. Talvez agora ele não pode ouvir, o telefone está ocupado. Começou até a zombar deles, por quê? Porque só o Senhor é Deus. A Bíblia diz então que Deus responde com fogo, e o altar é restaurado. Fala comigo, altar. Altar fala de culto, fala culto. Culto, a raiz da palavra culto é cultivo. Aquilo que você cultua, você cultiva, e aquilo que você cultiva, você adora. Quando se restaura o altar, nos dias de Elias, se restaura o governo, fala governo. Você percebe então que o rei é restaurado. Quando se restaura o reino, o reinado, se restaura agora o governo. E aí então, aquele ambiente de Israel é restaurado por meio das famílias que adoram a Deus. Você percebe que a forma de vencer então esses dias é restaurando o quê? O altar. Volta para o culto. Vamos cultuar. Vamos adorar a Deus. Vem para o culto, vem para esse ambiente. Vamos cultuar o Senhor, vamos ouvir a palavra. Vamos manifestar louvores a Ele, adoração a Ele, gratidão a Ele. E não vem sozinho, traz sua família, traz seus filhos. É por isso que nesses dias nós temos que investir no ministério de crianças. Nós temos que investir para valer, pesado. As irmãs têm que ombrear aqui conosco, para cuidar das nossas crianças, porque são nossas.
A Bíblia diz então, continuando, eu estou bravo, irmãos, perdão se eu estou falando bravo, estou indignado. A boa notícia para nós, irmãos, é que nos dias que mataram crianças lá no Egito, Deus estava levantando o maior mover daqueles dias, o mover do libertador, Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, assim está o mundo hoje, mas eu preciso te dizer, aqui dentro, Deus está levantando o maior mover desses dias, e Jesus está voltando. No meio desse mover, Jesus vai voltar. Sabe, pastor, como que eu guardo os meus filhos? Eu já te dei a primeira dica, de Elias. Sabe, interessante, lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5, lá diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, fala comigo, grande, e terrível, fala terrível, dia do Senhor. Pastor, como que uma coisa pode ser grande e pode ser terrível ao mesmo tempo? Depende de que lado você está. Se você está do lado do rei, você é grande, vai ver algo grande, é sublime, é Jesus voltando. Mas se você não está do lado do Senhor, você vai ver algo terrível, o juízo de Deus. Por isso é grande e terrível. E aí, verso 6 diz o seguinte, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Você percebe que está profetizando aqui um mover de restauração familiar? Está sendo profetizado o maior mover de restauração familiar que vai existir na face da terra. E o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pera lá, se ele está falando que vai converter o coração dos pais aos filhos, quem está desviado primeiro? Vou perguntar de novo para você entender. Se ele vai converter o coração dos pais aos filhos, quem desviou primeiro? Nem todo mundo respondeu. Vou perguntar mais uma vez. Quem desviou primeiro, irmãos? Volta para a vida da igreja então, pais. Volta para casa. Volta, se posicione. Sabe, seja vigilante. Seja sóbrio nesses dias. Porque Deus está voltando o seu coração para Ele nesses dias. E quando você volta, é consequência. Seus filhos vêm também. Sabe, você percebe então que o mover do espírito de Elias é voltar os pais para Deus. É por isso que quando João Batista aparece, a Bíblia fala que ele vem então no espírito de Elias. Lembra disso? João Batista é aquele que anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é aquele que reconheceu Jesus primeiro que todos. Mas na igreja dele, teve uma vez que tinha um rapaz que visitava a igreja dele chamado Herodes. Alguém já ouviu falar de Herodes? Herodes, ele tinha um problema. Ele estava vivendo uma desconstrução familiar. João Batista, o pastor daquela igreja, falou o que para ele? Devolve a esposa do seu irmão. Devolve a esposa do seu irmão, porque o que você está edificando não faz parte do padrão de Deus. É por isso que lá fora tem muita gente que precisa devolver a esposa do irmão ainda. Por quê? O que João Batista está confrontando? Ele está confrontando um padrão familiar, porque o espírito de Elias vai se manifestar nesses dias para restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar filhos e famílias para a edificação da igreja. Esse é o mover dos últimos dias, através das famílias. Vocês estão comigo, irmãos? Denso, está denso o negócio, o ambiente está denso também. Aleluia. Hoje eu vim aqui para desfazer as obras do diabo, irmãos. É por isso então que Jesus nos dá esses dois exemplos, Noé e Ló. Sabe, preste atenção. Noé, irmãos, é o padrão do crente vencedor. Ló é o padrão do crente derrotado. Tem dois tipos de crentes, os dois são crentes, os dois são justos. Mas um é vencedor, edifica o reino. O outro é derrotado, não consegue nem edificar uma cidade. Olha aqui, nós vivemos dias em que o mundo está uma Sodoma e Gomorra, em que o mundo se perdeu, porque o mundo jaz, está enterrado no maligno. O Senhor Jesus certa vez disse: Senhor, eu peço que o Senhor os guarde do mundo, mas não os tire do mundo, porque para tirar do mundo tem que morrer,
Ele não queria que nós fôssemos tirados do mundo, mas Ele queria que nós fôssemos o quê? Guardados. É por isso que Moisés foi guardado na casa de Faraó. Apesar de estar na casa de Faraó, ele era guardado. É por isso que Jesus fugiu, enquanto criança, para o Egito, porque Deus os estava guardando. E é por isso que os seus filhos hoje, mesmo na casa de Faraó, serão guardados e vão proclamar que só o Senhor é Deus. Preste atenção, Noé, a Bíblia diz que ele chama a sua família. Fala assim comigo, chama a família. Você está com sua família aqui hoje? Chama ela. Passa a mão no ombro. Dá um abraço. Chama a sua família. Para quê? Para edificar a arca. Preste atenção. O que te guarda do mundo hoje é edificar a arca. O que é a arca, pastor? A igreja. O que faz você guardar a sua família hoje é envolvê-la na edificação da igreja. Isso aqui é espiritual. Se você coloca a sua família, insere a sua família na vida da igreja, respondendo na vida da igreja, você está guardando a sua família, porque daqui a pouco Jesus vai voltar e Ele vai estar aqui, guardado na arca. Para o mundo da fora vai ser terrível, mas para nós vai ser um dia grandioso. A Bíblia diz então que Noé, que é o exemplo, o padrão de crente vencedor, assim que passa pelo juízo, o juízo das águas, e ele passa dentro de uma arca. Lembra que a arca? Só um detalhe, quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Foi Deus, porque a porta da arca não tinha tranca para homem abrir ou fechar. Por isso que não tem como você ficar saindo da igreja e voltando para a igreja, ou você está na igreja, ou você não está na igreja. Mas Deus, na mesma arca, Ele coloca uma janela apontada para o céu, porque mesmo que a porta esteja fechada para sair, você nos dias de pressões, porque pensa comigo irmãos, foram 40 dias de dilúvio, tempestade, pressão violenta ali dentro, e muitas vezes na vida da igreja nós temos pressões, nós temos situações difíceis, mas a porta está fechada, porém tem uma janela para o céu aberta, porque lá do céu vem a sua resposta. Então nunca se esqueça que dentro da arca tem uma janela apontada para o céu, porque o Senhor quer que você fale com Ele. A Bíblia diz que ao final dos 40 dias, houve-se então ali terra seca. E o que acontece com Noé agora, você tem que praticar dentro da sua casa. É a forma de nós salvarmos a nossa família hoje. A Bíblia diz que Noé chama a sua família para fora da arca. Família, fala comigo, família. Tudo que você vai ver na vida de Noé tem a ver com família. Fala família. Nunca sozinho, família. Família, família, família. Ele chama então para fora da arca a família. A segunda coisa que Noé faz, altar, 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 porque o que você cultua é o que você cultiva, e o que você cultiva é o que você cultua. Altar, faça na sua casa um altar para Deus. Mas lembre-se que o culto acontece quando a igreja se reúne. Traga a sua família para cultuar a Deus. Cultuar, altar. Primeira coisa, família. Segundo, altar. Terceira coisa, depois de cultuar a Deus, a terceira coisa que se manifesta, a aliança. Lembra aqui da aliança? O que Satanás o tempo inteiro está tentando desconstruir. Mas depois do altar, depois que você se entrega, depois que você reconhece que só o Senhor é Deus, Ele passa a governar a sua vida, e você começa a ter revelação da aliança. Aliança, aliança, família, altar e aliança, é o tripé da reconstrução, do mover de Deus nesses dias. Mas não acaba aí, a Bíblia diz que depois disso, sendo Noé, aquele cara que cultivava, plantava, ele plantou uma vinha, Jesus disse, eu sou o que? A videira verdadeira, e vós sois os ramos. Noé, em outras palavras, estava fazendo o quê? Estava edificando a igreja junto com a sua família. Lembrando, família, altar, aliança, edificação
da casa de Deus. Sabe o que aconteceu depois? Vieram as bênçãos. Noé pôde liberar então bênçãos sobre os seus filhos, sobre as próximas gerações, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para liberar bênçãos sobre as próximas gerações, sobre os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, se Jesus não voltar. Você percebe? Deus tem para mim e para você, sempre, uma família, um altar, porque altar dita governo. Quem governa a sua vida, quem define para onde você vai, quem define para o que você escolhe. Deus também tem aliança, e Deus também tem uma igreja para ser edificada. Ló, por sua vez, ele é tirado do meio do juízo, perde, no dia que sai, a esposa, se transforma em estátua de sal, desconfigurada foi a família. Depois, ele vai ter filhos com suas filhas, que coisa terrível, e não consegue edificar nem uma cidade. O reino de Deus então é para aqueles que têm família, que têm altar, que têm aliança e que edificam a casa de Deus, a igreja. Porque depois do dilúvio, Noé se tornou herdeiro do mundo. Depois do juízo das águas, do batismo das águas, nós nos tornamos herdeiros deste mundo e governamos sobre este mundo, sobre principados e potestades e dominadores do ar. Vamos ficar de pé? Sabe, eu preciso que você entenda os dias que nós estamos vivendo. Dias em que a minha família, a sua família, vão ser salvas. Porque nós temos aliança. Porque nós temos a quem nós adoramos. Porque nós edificamos a igreja. Você precisa reconhecer o tempo que você está vivendo. As armas da guerra para Satanás mudaram. Hoje ele não mata o macho, hoje ele desconfigura o macho. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para desfazer sofismas, enganos, mentiras. Por isso hoje aqui, eu me levanto na autoridade do Senhor Jesus e me uno a você para desfazer as obras do diabo. Por isso só nos resta agora cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Acho que a música mais propícia aqui nessa manhã é Tudo Entregarei. Entrega a sua casa, a sua família, seus filhos. Se você não tem filhos ainda, entrega profeticamente. Entrega a sua vida. A ti, Jesus, tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixar.
Levante as suas mãos para o Senhor. Sabe, eu tenho uma forte impressão no meu espírito, que filhos que estão frios, até mesmo desviados, incrédulos, o Senhor está os resgatando nessa manhã. O Senhor está invadindo ali o coração deles, destruindo sofismas, mentiras, enganos que Satanás estabeleceu. E o Senhor mesmo agora está tirando eles desse lamaçal, tirando eles dessa frieza espiritual, e está fazendo lembrar dos dias que você, pai, que você, mãe, os ensinava que só o Senhor é Deus. Hoje mesmo o Senhor está desfazendo as obras do diabo na vida dos seus filhos. Hoje mesmo o Senhor está restaurando o coraçãozinho deles. O Senhor está restaurando a mente deles, está trazendo de volta para casa do Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se fosse Jesus bendito, tudo deixarei. Sabe, eu vejo agora também casamentos sendo restituídos, maridos sendo restituídos para a sua função, para o seu papel, mulheres sendo restituídas para a sua função, para o seu papel. Eu vejo a harmonia, eu vejo a paz que excede todo o entendimento nas casas. Eu vejo agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, casamentos restaurados, famílias restauradas, marido e mulher tendo prazer de estar juntos, marido tendo prazer de voltar para casa. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando na sua vida agora, filho. O Espírito Santo trabalhando agora, removendo pensamentos, removendo sofismas e mentiras. O Senhor está ungindo a sua mente agora. O Senhor está ungindo a sua casa, ungindo o seu casamento, ungindo a sua vida como filho. O Senhor está convertendo o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais agora. Abrace-os agora, você que é marido, e impõe as mãos sobre ela, ou sobre eles. Abençoe a sua casa agora, abençoe a sua família, abençoe agora os seus filhos, até os futuros filhos. Abençoe agora. Se você está sozinho, se una a mais um irmão, porque a minha casa é a sua casa, e nós vamos guerrear juntos pela nossa casa, pela nossa família. Comece a orar agora, abençoando a família do irmão que está aí próximo de você. Comece a orar agora e abençoar a casa dele, abençoar o relacionamento, abençoar agora os filhos. Seja a boca de Deus agora, profetiza sobre a vida deles. Eu não quero ver ninguém sozinho. Se una pelo menos a mais uma pessoa. Se a sua família não está aqui, se una pelo menos a mais uma pessoa. E abençoe a família, abençoe a casa. Se posiciona agora no mundo espiritual. Jesus, bendito, tudo entregarei.
diante do Senhor. Fala para o Senhor: só o Senhor é Deus. Fala mais alto: só o Senhor é Deus. Agora eu quero que você dê uma resposta no mundo espiritual. Eu quero que você fale comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Vamos falar mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu sei que o Senhor mexeu conosco nessa tarde. O Senhor mexeu com as nossas famílias nessa tarde. O Senhor removeu as configurações erradas que existiam. E o Senhor nos trouxe a plenitude do Espírito. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por cada família. Obrigado por cada filho que o Senhor resgatou profeticamente nesse dia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por cada casamento restaurado nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, que eles possam desfrutar da plenitude do Senhor nessa semana, que eles possam desfrutar do serviço, daquilo, ó Deus, que só eles e a casa deles farão. Servirão ao Senhor, enquanto vivem a vida do lar, servem ao Senhor, enquanto trabalham, servem ao Senhor, enquanto são pais, servem ao Senhor, enquanto são filhos, servem ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Você tem uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Bendita será tua casa, bendito seja